Boa noite, meus caros. Muita alegria que a gente está começando mais esse encontro, esse evento. Nós damos boas-vindas a cada um de vocês. Eu estou acompanhando aqui, a cada minuto vai entrando mais gente. Como eu já falei anteriormente, esse é o primeiro evento que a gente faz às 19 horas, então nós ainda estamos nos ajustando e, por essa razão, a gente acabou trazendo um pouquinho o início da programação. Eu sou Raimundo Souza e comigo estarão contribuindo nesse evento o Walter Serer e o André D'Ameto, que vão ser apresentados oportunamente. São duas pessoas com as quais nós já temos realizado diversos trabalhos e com resultados assim extraordinários, né? Eu quero iniciar esse nosso papo, essa nossa conversa, chamando a atenção em dois temas que a gente entende que sejam absolutamente relevantes, né? Nós estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro é o mês em que todos os organismos de saúde no Brasil e no mundo instituíram como um mês de conscientização e combate à AIDS. E esse mês de dezembro também a gente tem uma grande notícia que a gente recebeu essa semana, que a Pfizer já começa na segunda-feira a aplicar a vacina de Covid-19 em algumas pessoas na Inglaterra. E por que a gente começa um evento desse falando sobre esses dois temas, né? Em primeiro, porque cada um de nós, pessoalmente, tanto eu quanto o Walter e o André, e nas nossas organizações, a gente tem uma responsabilidade social muito forte. A gente valoriza a saúde das pessoas e a gente entende que pessoas com saúde produzem mais para si próprio, para as organizações e para o próprio país, né? Mas também nós acreditamos, num segundo ponto, que a prevenção é algo essencialmente fundamental, é algo muito importante para que a gente possa não só salvar vidas, mas também reduzir os custos e os gastos com saúde que acontecem durante todos os anos e com uma intensidade expressiva, né? Só no Brasil a gente gasta quase 10% do produto interno bruto com saúde. Então, prevenção é fator de mitigação dos nossos gastos com saúde e melhorar os nossos gastos com saúde. E o terceiro eixo dessa abordagem é que essa experiência, sobretudo a experiência dos laboratórios no mundo todo, buscando encontrar, num tempo recorde, as vacinas e os imunizantes contra a Covid, evidencia que, na medida em que nós somos desafiados, nós temos uma capacidade extraordinária de vencer os desafios, né? Então, a vacina imunizante contra a Covid bateu todos os recordes de tempo, né? Mas, sobretudo, por conta do grande desafio que foi imposto à sociedade no mundo todo, né? E este encontro e essa noite, ela tem uma característica muito grande de grandes desafios, né? Cada um de nós tem o desafio, nessa noite, de sair desse encontro com uma capacidade de reflexão superior sobre o tema de execução qualificada, sobre o tema de geração de caixa, sobre o tema de rentabilidade, mas, sobretudo, sobre o tema de que as pessoas, trabalhando de forma integrada e objetiva, são capazes de produzir resultados extraordinários. Então, cada um de nós tem um grande desafio essa noite. É o desafio de
nos acompanhar nessas abordagens, interagir conosco durante e ao final das abordagens, e todos nós sairmos, ao final do encontro, enriquecidos com os temas que serão tratados, com as questões que serão abordadas, com o compartilhamento das nossas experiências. Então, dentro dessa perspectiva de grande desafio, e um desafio grande também que nós nos impusemos, eu, o Walter e o André, é trabalharmos integrado nesse bate-papo. E aí, nesse processo de integração, eu passo a bola agora para o André, que vai nos fazer algumas abordagens que nós consideramos muito interessantes. André. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando dessa reunião virtual, né? Estamos aí muito ágeis, né? Todos já aprendendo a lidar com esse digital. E hoje eu digo que a minha vida está dividida em dois grandes momentos, né? O primeiro é cuidar da minha empresa, né? Enfim, eu trabalho na LD Consultoria, eu faço projetos de treinamento, consultoria de estratégia, gestão de projetos, mas a outra metade do meu tempo, assim como acredito que todos vocês, está em cuidar da minha própria saúde, né? Não só física, mas também mental e financeira, uma vez que só quem tem um CNPJ sabe a dor e a delícia, né, de ser empresário nesse país, e 15 anos de empresa me torna alguém potente para falar aí de gestão de fluxo de caixa, né? No mínimo eu sou um vencedor, né, num país onde a maioria das empresas fecha no curto prazo. Então, vim trazer aqui uma mensagem também de otimismo, né? Porque a gente ouve tanta mensagem negativa, especialmente eu que moro aqui no Rio. É complicado, mas eu acho que a gente tem que focar no que funciona. Então, o objetivo aqui é a gente aprender ferramentas, trocar experiências, e eu sempre começo, né, os trabalhos que eu realizo nos meus clientes entendendo quem é esse meu cliente. Então, eu queria que vocês que estão assistindo, né, e vendo no slide ali esse QR Code, acredito que todos vocês já sabem o que é um QR Code, né? Então, quem puder, tira uma foto dessa imagem ou acessa esse link que está escrito ali, TimeCC/Fluxo Ágil. E vocês vão cair numa pesquisa rápida que eu montei para entender como é que vocês estão chegando aqui nesse nosso encontro. Então, todos vocês que estão aí nos ouvindo, por favor, acessem esse QR Code ou esse link e vocês vão responder 3 perguntinhas rápidas. E vamos ver como é que está o nosso público. Como é que vocês estão chegando num encontro sobre geração de fluxo de caixa? Então, vou dar aí 1 minutinho para vocês acessarem esse link. Por enquanto, uma pessoa já respondeu. Quem não tiver o celular com o recurso do QR Code, é só digitar esse site. Isso, gente, é para eu entender quem são vocês, né? A gente tem que se adaptar aí aos tempos modernos, e tudo que eu não faço na minha consultoria é trazer palestra pronta de prateleira. E aí, eu estou vendo aqui já os resultados. Por enquanto, a gente ainda está tendo uma oscilação muito forte. A nota mais baixa, por enquanto, foi na primeira pergunta, né? De 1 a 5, a média foi 3,4. Conheço o volume ideal do fluxo de caixa para o meu negócio. Então, o Walter ele vai ajudar muito a gente nesse sentido. Agora, a gente também tem que entender o que é ser ágil, né? E o que é visão de ecossistema. E daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência. Então, avançando no slide, esses são os nossos 3 grandes objetivos. É ajudar vocês a entender que volume ideal de fluxo de caixa vocês precisam, melhorar essa qualidade, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês o que é esse tal de mindset ágil, beleza?
Então, agora eu convido aí o Walter para compartilhar para a gente como que se define um volume ideal de fluxo de caixa. Então, bem-vindo, Walter, a bola está contigo. Obrigado, André. Boa noite a todos. Eu vou dividir um arquivo com vocês. Deixa eu primeiro achar esse arquivo aqui. Vocês estão vendo o meu arquivo? Foi? Sim. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu vou falar algumas coisas. É óbvio que nesse tempo é muito difícil falar sobre fluxo de caixa. É um tema complexo e é uma conversa longa e exige muita coisa. Mas eu vou falar algumas coisas, basicamente, como eu vejo na minha experiência. Hoje, a gente vive uma época de ambientalistas gritando que falta oxigênio no mundo, que o oxigênio é o bem mais importante, é o item mais importante para a sobrevivência da espécie humana. Né? Então, quando a gente fala isso, legal. E qual é o oxigênio para as empresas? Quer dizer, o que é que mantém uma empresa viva, que mantém uma empresa funcionando? É o caixa, é a gestão de caixa. Sem caixa não se faz nada. Nada, nada, nada. Principalmente nos dias de hoje, que é um momento de rápidas mudanças, mudanças muito rápidas. É aquilo que a gente chama do famoso mundo VUCA, né? Que é um mundo com grande volatilidade, com muita incerteza, complexo ao extremo, complexo porque são tantas as informações, e também ambíguo, porque são tantas. Com estas informações, você nunca tem um caminho claro a seguir, você nunca tem um caminho correto a seguir. E esse ambiente, essa transformação, esse cenário que a gente vive hoje, revela uma coisa. Se vocês forem em pesquisa do IBGE, uma triste constatação é que 21% das empresas encerram suas atividades antes de completar um ano de vida. 60% das empresas abertas não chegam ao 5º ano de vida. E aí você pergunta, por quê? Será que é só por causa dessas transformações do mundo, essa incerteza, essa volatilidade, né? Mas não é só isso, não. Eu acho que quando você entra num negócio, quando você inicia um negócio, como disse o André, para sobreviver, é como uma corrida longa, uma corrida de obstáculos, né? Uma maratona. E se a gente fizer uma analogia com o corpo humano, é preciso de alguns elementos básicos para sobreviver. Nessa corrida que as empresas estão, o objetivo final sempre é o cliente. Né? É chegar no cliente, atender o cliente, que ele é a razão de ser das empresas. Agora, o que mantém, o que é vital, o que é essencial para completar essa jornada, para chegar no destino final, para atender bem o cliente e para sobreviver, e não chegar, e não que 2/3 das empresas que não chegam ao 5º ano. São 3 coisas fundamentais. Primeiro é a retenção de clientes e vendas, é isso que mantém esse organismo respirando. Né? Uma margem de contribuição, o segundo elemento, é uma margem de contribuição satisfatória, né? Que faz com que o batimento cardíaco seja estável, que dá resistência para chegar até o final. E, finalmente, o que sustenta essas duas coisas, o que sustenta esse batimento cardíaco e essa respiração é a pulsação, é o pulso do negócio. E isso é garantido pelo fluxo de caixa. É o fluxo de caixa que garante a respiração, o batimento cardíaco e, por consequência, a chegada no objetivo final. E esse objetivo final, como eu disse anteriormente, é o
cliente, atender o cliente, sempre atender o cliente. A gente sempre fala, eu sempre aprendi isso, né? Que nos negócios e para as empresas, tem empresas multinacionais, se usava muito isso lá fora, customer is the king, né? O cliente é a majestade, e nós devemos fazer todos os esforços, todos os sacrifícios para atender o cliente. E é verdade, o cliente é a razão dos negócios existirem, das empresas existirem. Mas, para que isso aconteça, quem governa de fato, quem é a grande majestade nesse reino, é o caixa. O caixa é o rei nessa história, é o verdadeiro rei, porque sem ele não existe reino. No ramo das empresas, sem caixa, não existe negócio. E as empresas, fatalmente, mais de 20% delas não chegam no final do primeiro ano, porque não planejam adequadamente o seu nível ideal de caixa. Tá? Se nós formos olhar essa montanha de dinheiro, muitos pensam, dinheiro dá em árvore. Né? Vamos fazer uma outra analogia aqui. Vamos pegar uma árvore. Né? O que é uma árvore? Né? A árvore ela é composta por alguns elementos. Vamos fazer de conta que essa bonita árvore, né? Ela foi podada, assim, exatamente para mostrar a importância do caixa. A árvore ela precisa ser cuidada, ela precisa ser podada, senão ela não sobrevive. E assim é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele precisa ser zelado, ele precisa ser cuidado todos os dias, todas as horas. Né? E essa árvore, esse meu negócio, essa minha empresa, ele é composto por algumas coisas. Ele é composto primeiro pela raiz. O meu negócio, os negócios de vocês, têm uma raiz que sustentam esse negócio. E essa raiz, em primeiro lugar, é o propósito, são os valores, são os princípios, o objetivo que fizeram com que essa empresa nascesse. Se a empresa não tem raiz, ela não vai em lugar nenhum, se ela não tiver uma raiz bem estabelecida no solo. O segundo elemento é a força, é o tronco que garante que essa árvore resista ao vento, às tempestades e todo tipo de intempéries. Né? Depois vem os galhos. Né? A árvore ela dá galhos. O que o galho representa? O galho representa a reprodução, é o crescimento da empresa, são novos negócios, são novos produtos, são novos colaboradores, então faz com que a empresa cresça. Depois você tem um outro elemento importante, se a gente olhar para uma árvore, você tem as folhas, e as folhas representam a renovação. Como é que um negócio se renova? Com novos produtos, com novos serviços, até com novos colaboradores, né, com oxigenação das pessoas. Isso é da vida, mas a empresa ela nunca mais é a mesma. A empresa precisa se renovar e, principalmente, como a gente falou anteriormente, no mundo de hoje, nesse mundo VUCA, né, a renovação é essencial. Nós temos aí vários exemplos, Kodak, Blockbusters e outros que não renovaram. Né? Não tiraram as folhas velhas para que viessem novas folhas. E o que aconteceu? A árvore morreu. Né? E, por fim, se essa árvore for bem cuidada, for muito bem cuidada, ela vai dar aquilo que a gente precisa. Ela vai dar uma recompensa. E essa recompensa são as flores e frutos. No caso da empresa, são os bons resultados que proporcionam dividendos, que proporcionam uma remuneração adequada aos seus empregados, que proporcionam crescimento, investimento e tudo que uma empresa precisa. Então, para que essa empresa dê
flores ou frutos, e que ela seja uma bela árvore, ela precisa ser cuidada. E se cuida dessa árvore, em primeiro lugar, cuidando do caixa. Né? Eu vou dividir com vocês uma coisa que é interessante, que me ocorreu agora. Vocês todos conhecem Jack Welch. Né? Jack Welch foi considerado, no século XX, o CEO do século. O grande CEO, foi um mito nos negócios. Sempre foi exaltado, sempre foi valorizado. O que pouca gente sabe é o que aconteceu antes do Jack Welch, antes dele assumir a posição de CEO na GE. A GE sempre foi gerida por um forte controle financeiro, por uma sólida posição de caixa, já era um banco. O CEO anterior ao Jack Welch, que era um cara chamado Red Jones, tinha background em finanças, foi elevado a CEO e ele colocou uma base extraordinária na GE. Ele colocou, se a gente for falar da árvore da GE, ele deixou um tronco extremamente forte para resistir a tudo, e um caixa monstruoso, e não deixou dívida nenhuma, deixou a empresa redonda, para que um cara com visão de mercado, com visão agressiva, com investimentos, pudesse crescer e levar a GE onde ela levou. E eu falo isso com vocês o seguinte: não fossem as gestões anteriores que cuidaram do caixa da GE, isso até o final dos anos 70, o Jack Welch não teria tido o sucesso que teve. Pensem bem nisso quando a gente falar das coisas e não pensar que caixa é uma coisa cosmética para cuidar. Né? E árvores fortes suportam grandes tempestades, grandes ventanias, grandes intempéries. Se a gente pegar um exemplo agora, recente, aqui no Brasil, de pandemia, quais foram as empresas que ganharam com a pandemia? Alguém sabe me dizer quem ganhou com a pandemia? Tem uma coisa que fala que são os famosos 7 segundos, né? Mas já que ninguém... Então, eu vou dizer, quem ganhou com a pandemia, isso são dados da Economática, todo mundo viu aí nos jornais e tal, um dos grandes vencedores no Brasil da pandemia foi a Magazine Luiza. Magazine Luiza, quando a pandemia começou, ela virou o negócio dela. Ela saiu das lojas físicas e cresceu muito as vendas online. Né? E eu pergunto para vocês, vocês acham que isso seria possível sem caixa? Se o Magazine Luiza fosse uma empresa extremamente avançada, a Magazine Luiza hoje é chamada de Amazon brasileira. Né? Claro que isso não seria possível. Nós temos outros exemplos aí, nós temos a Wizard, a Sul América Seguro Saúde também, que teve problemas seríssimos com sinistros de Covid, e está aí, está firme. Uma empresa que o Raimundo conhece bem, a Rap Vida, também está aí, está firme, Carrefour. Né? Então, gente, isso é um exemplo para mostrar para vocês o quão é importante a gestão de caixa e por que essas empresas sobreviveram a uma grande crise que nós vivemos. Tivessem elas em uma outra situação de caixa, posso garantir que a situação seria bem diferente. Isso deve servir de exemplo e para que todos vocês pensem nos seus negócios, nas suas empresas, em administrar de uma forma coerente, de uma forma firme o seu fluxo de caixa. Há um entendimento errado de que fluxo de caixa é função do diretor financeiro, mas não é. O diretor financeiro, quando muito, ele é um bom coordenador de fluxo de caixa. Quem faz a gestão de caixa do negócio são os gestores, todos fazem isso. Se vocês forem num supermercado, se vocês vão num Carrefour, por exemplo, um comprador tem uma visão de caixa muito forte. Ele trabalha não só para comprar mais barato, mas ele trabalha fundamentalmente para administrar o fluxo de caixa da empresa dele. Né?
Então, a mensagem é a seguinte: administre seu fluxo de caixa de uma maneira espartana, tranque e guarde a chave. Né? Aqui, basicamente, mostrando um exemplo de um cofre, né, o que tem, eu não vou entrar em maiores detalhes isso aí, de como é que funciona, o que entra, o que sai, mas eu vou falar alguma coisinha para vocês, eu vou contar uma historinha minha, uma experiência pessoal. Foi em 2003, eu fui contratado por uma empresa para ser o CEO, o presidente de toda a América do Sul. A empresa estava bem, a empresa atendia basicamente o setor de autopeças e também alguma coisa do setor de tecnologia. A Dell era um grande cliente dela. A empresa estava bem, tinha clientes bons, sólidos, tinha margem de contribuição legal. Só que não me contaram era o seguinte, que a situação de caixa da empresa era um desastre. Eles tinham feito investimentos enormes aqui no Brasil. Eu assumi no meu primeiro dia, pô, legal, estou aqui. Conversei com o CEO lá que tinha me admitido. Ele falou: olha, Walter, eu só quero te falar uma coisa, a gente vamos acordar uma coisa entre nós dois. Para você não tem matriz de autoridade. Você, no Brasil, você faz o que você achar correto. Só tem uma coisa que você não pode fazer. Aliás, duas coisas que você não pode fazer. Falei, quais são essas duas coisas? Primeira, me pedir dinheiro. Eu não vou, se você pedir dinheiro, eu não vou mandar dinheiro para você. Segunda coisa, você não pode ir no banco e tomar dinheiro. Você vai ter que viver com o que você tem. E para isso você não tem matriz de autoridade, tá legal? Falei, tá bom. Gente, essa foi a experiência mais traumática que eu passei na vida, mas eu posso dizer para vocês, foi a mais gratificante, porque o que eu aprendi de colocar energia, de colocar a equipe inteira para trabalhar na gestão desse fluxo de caixa para melhorar essa coisa, e nós fizemos coisas inacreditáveis. Tinha dias que eu perdia o sono, que eu não dormia, que eu sabia que eu tinha que chegar no escritório de manhã e pagar salários, e eu não tinha dinheiro para pagar salário, para fechar a folha. Mas a gente dava um jeito, a gente ia buscar dinheiro em algum lugar, a gente adiantava um pagamento, a gente negociava com o fornecedor, a gente fazia. E a coisa foi indo. A gente começou a mexer também um pouquinho com margem de contribuição, com preço, começou a tirar alguns clientes que não interessavam. Ou seja, depois de quase 2 anos, o caixa estava sanado e a empresa tinha dinheiro em caixa. Isso só foi possível porque a gente olhou para isso com todos os olhos. A primeira coisa que eu e o grupo nós fazíamos de manhã, quando chegávamos na empresa, era olhar o caixa. Como é que fechou o caixa hoje? O que tem para entrar hoje? O que tem para ser pago hoje? Não? E isso é uma gestão. E quando a gente fala em fazer gestão de caixa para atingir, o que eu disse anteriormente, isso é uma grande matéria, né? Mas algumas coisas têm que ser feitas, né? Isso, nós temos que olhar resultado operacional, uma lupa nos meus resultados operacionais, quais são os clientes, que margem esses clientes estão gerando e aquela coisa para garantir a pulsação, o batimento cardíaco do corpo, não? Gente, uma coisa importante, essencial, isso é uma coisa que eu não vejo as empresas fazerem, olhar balanço. Vocês não sabem, se vocês pegarem uma empresa e começarem a olhar balanço, vocês não sabem a quantidade de lixo que tem lá dentro que pode ser convertido em caixa. O que tem de adiantamento a fornecedor que não foi cobrado, o que tem de coisas a receber que não foram cobrados, o que tem de ativo inútil, ou seja, olhem balanço, sempre, e vê o que pode ser extraído. Gestão de capital de giro é fundamental. Quer dizer, prazos de contas a pagar. Por que vocês pensam que supermercado, que Carrefour aperta fornecedor? Né? Não paga, atrasa pagamento, descobre uma dívida, exatamente por causa de caixa. Eles fazem uma margem pequenininha, uma margem baixa. Né?
Então, olhem os prazos de contas a pagar, negociem prazos de contas, melhores encurtem prazos de recebíveis, sejam absolutamente intransigentes com atraso, cobrem, 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 cobrem. E aqui um item importantíssimo, o estoque. Quando eu falei olhe balanço, olhe estoque. Qual é o nível de estoque ideal que uma empresa tem que ter? Sempre tem o estoque ideal. Trabalhe, assuma riscos. Trabalhe com estoques mais baixos. Assuma riscos que vocês possam administrar. Né? Mais importante do que isso, faça diferente. Descubra novas estratégias de fazer coisas. Um exemplo de uma empresa que fez isso recentemente, Netshoes. Né? Netshoes tinha um estoque enorme, quase quebrou, quase foi à falência. O que eles mudaram no modelo de negócios deles? Eles foram para aquela coisa que hoje é chamada marketplace. Ou seja, eles não carregam estoque, eles têm uma série de fornecedores, eles têm um site muito bem posicionado, muito bem montado para atender o mercado, e eles passam as vendas para estes fornecedores que entregam essas mercadorias. Mais um exemplo, quando eu também, numa indústria automobilística, nós tínhamos uma fábrica da General Motors lá em Gravataí, que tinha 17 fornecedores. Eu não sei se você sabe como é que a General Motors pagava os fornecedores? Ela tinha um sistema de rastreamento dos itens que eram montados no carro e ela só pagava o fornecedor 30 dias após o carro sair do pátio. Ou seja, se o mercado afundasse, não vendesse, o fornecedor ia receber isso 30 dias, ia ficar com, não ia receber isso nunca. Agora, eu como fornecedor, o que a gente tem que fazer? Nós tivemos que nos adaptar a isso também. Passar isso para alguém, a gente teve que ter defesas para isso, tivemos que ter um caixa para suportar essa coisa, um colchão, isso foi também administrado. Né? Outra coisa importantíssima para olhar é o nível de investimentos. O empresário adora fazer investimento, adora ter o estado da arte, né? É a mesma coisa que um celular. O pessoal sempre quer ter o último, agora é o iPhone 12 que sai, porque tem mais recursos, porque é estado da arte. Gente, negócio. Investimento é negócio. E fazer investimento tem que dar retorno. Nem todos, tem alguns investimentos que são absolutamente necessários que não dão retorno, mas, em regra geral, quando você vai fazer um investimento, você tem que saber que retorno ele vai gerar, em que tempo ele vai gerar, onde você tem o caixa para fazer isso, que fonte de financiamento você tem, porque se você for pegar dinheiro no banco, a taxa de mercado para pagar um investimento, você está morto. Você está morto. Ou você tem uma fonte que te garante, você tem que avaliar esse fluxo de caixa do investimento, o que ele vai gerar de negócio, o que ele vai gerar de retorno, seja em redução de custos, seja em novos negócios, novos produtos, mas investimento tem que ser olhado com lupa. Sai fora de ativos que não estão agregando nada e que estão lá parados. Por que muitas empresas hoje não têm mais ativos, prédios? Né? Eu uso essa palavra, eu sou de um tempo que era legal, você media uma empresa, o valor da empresa, pelo valor dos ativos. Hoje o valor de ativo não quer dizer nada. Né? A Amazon, que é uma das empresas mais valorizadas do mercado, quase não tem ativo. Né? Isso que é importante, é passar o investimento para o outro, aluga, faz leasing, faz alguma coisa, ou não faz, mas põe uma lupa nos seus investimentos, porque isso aí fica dinheiro parado. Né? Outra coisa também é olhar tributos. Né? Não estou falando aqui para ninguém sonegar imposto, mas tem muita alternativa para olhar, e eu conheço muitas empresas que pagam mais imposto do que deveriam. Né? Então, é isso. Isso são algumas das ideias, né, de que a gente falou de caixa, e eu passei por isso rapidamente. Isso precisa ser olhado. Aí eu pergunto, quem faz isso? Quem faz isso na empresa? É o CEO? É o diretor financeiro? Não, não é. Quem faz isso, o fluxo de caixa é uma obrigação de todos.
É um plano de ação permanente, como tudo que você faz na empresa. Você tem que ter uma visão, um objetivo, uma estratégia para chegar lá. Isso é como você faz fluxo de caixa. Você tem que ter ação para colocar essa estratégia em operação. Você tem que, de tempos em tempos, avaliar resultados. O Raimundo conhece isso muito bem, quase que TBCA. Corrigir os rumos, mudar comportamento. Tudo isso aí. Se você tiver um maravilhoso plano de ação e não tiver, como o nome já diz, ação, se não tiver ação e não corrigir os rumos quando precisar, é apenas um sonho, um desejo. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Philip Crosby, que é um dos pais da qualidade total, quando ele diz que o sucesso é planejado e o fracasso simplesmente acontece. Então, planejem seu fluxo de caixa, tenham um colchão de caixa, não caiam em aventuras, porque é isso que vai garantir a sobrevivência de vocês e de seus negócios. Ok? Estou à disposição para perguntas, talvez no final, ou se quiserem me escrever, estão aqui meus dados, eu estou inteira à disposição. E grato por vocês me aguentarem por esse tempo todo. Eu vou passar agora para o André, que vai falar sobre aquilo que a gente falou, da importância do fluxo de caixa, quando eu falei que fluxo de caixa não é função do CEO ou do diretor financeiro, mas é uma coisa que todos dentro da empresa devem estar engajados e envolvidos nesse esforço. Isso a gente fala de gente, como tudo na empresa, e eu gosto muito dessa palavrinha, engajamento. Engajamento é fundamental. E o André vai falar um pouco sobre gente e sobre estratégias de engajamento. Obrigado a todos. Muito obrigado, Walter. Parabéns aí pelas tuas provocações. Realmente esse é um tema, né, que daria quase um MBA inteiro, né? Mas acho que o objetivo aqui é a gente deixar algumas provocações e que as pessoas depois reflitam. Então, eu agora queria falar um pouco sobre a importância do autoconhecimento para a gente ser um bom gestor de caixa, uma vez que isso não é só uma função da área financeira. A gente vai perceber que fazer uma boa gestão de fluxo de caixa passa primeiro por a gente entender o que eu agrego para esse negócio, quem que eu sou. E aí eu trouxe essa flor, né, esse diagrama que mostra o que é ser um profissional ágil. Né? A gente está aí no tempo VUCA, né, como você falou, muito volátil, ambíguo, complexo. E tempos de incerteza exigem competências novas, né? Até porque vai haver adversidade, tá, gente? E aí o Nassim Taleb, eu não sei quem já teve a chance de ler os livros dele, ele provoca na gente um conceito chamado antifragilidade. Não sei se vocês já conheceram esse item, esse tema. Ele fala o seguinte, que existem empresas e profissionais que são frágeis. E aí a gente pensa na metáfora aí de um palito de fósforo, né? Que qualquer ventinho sopra e aquele fogo apaga. E aí falam para a gente ser resiliente, né? Ou seja, não, transforma esse vento em força. E aí quem nunca apagou uma vela de aniversário que de repente ela acende de novo? Só que o conceito de antifragilidade, ele diz que é possível, com o vento, o fogo ficar mais forte. E quem já sentou em volta de uma fogueira sabe o que é isso. Então, gerenciar um fluxo de caixa em tempos de pandemia, em tempos VUCA, é a gente buscar essa antifragilidade, onde tudo vai começar por um mindset ágil, que tem 4 etapas. Né? Então, eu queria convidar cada um de vocês que está me ouvindo a fazer uma autoanálise. A primeira parte, né, de um mindset ágil é você estar potente nas suas vocações. E aí eu pergunto para vocês têm plena noção de qual é o talento de vocês nas organizações onde vocês atuam, ou no momento de pandemia e na gestão de fluxo de caixa, vocês estão cientes de quais são as suas forças e fraquezas?
muita gente não tem essa consciência. Eu falo isso porque eu trabalho fazendo mentoring para muitos executivos e assim, as pessoas fazem muito a SWOT para a empresa, né? Mas quando elas param para pensar, e a minha SWOT? Eu atualizei ela nessa pandemia? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: estou potente nas minhas vocações? E aí eu vou passar um slide para a gente mergulhar nesse item amarelo, né, do potencializar as pessoas. E aí, vocês olhando esses 4 quadrantes, a gente tem aqui 4 tipos de talentos que qualquer pessoa ou organização deve apresentar. E quando a gente pensa assim, gerenciar fluxo de caixa, né? Muita gente associa isso a uma vocação rigorosa ou meticulosa, né? Porque, sim, a gente tem que ter muita análise, tem que ter uma pegada muito crítica, lógica. Quem gerencia um fluxo de caixa direto, indireto, descontado, sabe como isso precisa de uma organização, né? São pessoas que, para trabalhar com gestão de fluxo de caixa, gestão financeira como um todo, não dá para ser uma pessoa desorganizada. Mas só que o que acontece, gente? Em tempos muito dinâmicos, ser organizado em excesso pode virar uma fragilidade. E aí existem ali outros 2 quadrantes chamados síntese e cooperação, né? E a provocação que a gente faz é que gerenciar fluxo de caixa vai exigir da gente, sim, muita criatividade, integração com ecossistemas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é um ecossistema de gestão financeira em 2020. E ali tem a cooperação. Não é só a área financeira que gerencia fluxo de caixa, é a empresa inteira. Então, a gente precisa de mecanismos de comunicação, de treinamento, até porque muitas vezes, se você não tiver essa competência desenvolvida em todo o seu corpo técnico, a área de gestão financeira ela só vai poder apagar incêndio, né? Ela vai virar quase que uma área emissora de atestados de óbito. Isso a gente não pode deixar acontecer. Se a gente quer gerenciar o nosso fluxo de caixa, a gente tem que ir no processo. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas elas não se conhecem em relação a qual que é o seu ponto forte. E se elas acham, eu sou muito meticuloso, muito rigoroso, estou pronto para gerenciar fluxo de caixa, não necessariamente. A gente vai precisar também de competências de síntese e cooperação. E como é que é isso na prática? Pode voltar um slide. O segundo ponto para um mindset ágil é a gente aprender e reagir rápido. E aí vocês estão vendo o que pode ser um ponto fraco de uma pessoa meticulosa em excesso. O meticuloso ele pode cair aonde? No perfeccionismo. E aí ele vai ficar mais preocupado em cumprir um procedimento operacional que foi criado em 2013 para gerenciar o fluxo de caixa, quando, na verdade, de repente, esse procedimento já não serve mais. Então, qual que é a postura que se recomenda? Comece a observar o que o mundo está pedindo e, em vez de ficar preso em procedimentos meticulosos, entenda o que realmente tem que ser feito. E aí tem ali em vermelho, coloque o cliente na mesma mesa. Se você sentar com o seu cliente e ele olhar a maneira como você está gerenciando as suas finanças, ele vai falar assim, meu amigo, desculpa, mas esse seu procedimento ele já não está agregando valor nenhum para mim, que é o 4º item de um modelo ágil. Então, gente, essa é uma provocação principalmente para a galera mais old school da gestão financeira, que achou que gerenciar fluxo de caixa era ser aquela área crítica, extremamente detalhista e perfeccionista. Eu não estou dizendo que não tem que ter ordem, mas ordem em excesso, em tempos cada vez mais complexos, pode virar uma grande fraqueza para a sua gestão de fluxo de caixa. Então, passando um slide, vejam quais são as competências que tem que ter na sua organização para que esse exercício seja bem feito. Vocês estão vendo aí um radar, não sei se todos conhecem, a Fintech Lab, ela mapeia
as fintechs que existem hoje no mundo. E já são quase 700 fintechs, gente, ajudando empresas a gerenciar melhor as suas finanças. E aí eu estou falando de coisas como fintechs de meios de pagamento, de empréstimo, de moedas virtuais, de câmbio. Quem puder, em algum momento, acesse esse site, Fintech Lab, e vai ficar surpreso com a quantidade de fintechs que podem ajudar você a fazer o seu trabalho de uma maneira muito mais ágil, mais barata, mais simples. É a lógica do iFood. E aí você pode perguntar, caramba, mas como é que é trazer essa dinâmica do Uber e do iFood para a minha área? Eu achei que fluxo de caixa tinha que ser uma coisa muito detalhista. Isso não impede que seja organizado, mas ficar preso no seu procedimento de 2013 pode ser um grande risco. Então, observem o ecossistema financeiro. Hoje, fazer gestão de fluxo de caixa rompeu os muros da sua área financeira. É muito importante que você entenda. E aí, nessa hora, os sintéticos, né, olhando aquela matriz que eu mostrei anteriormente, são pessoas que vão somar muito na sua gestão de fluxo de caixa. Então, assim, essa é uma provocação que eu queria fazer para vocês. E aí, só para a gente sair daqui com uma conclusão, queria que você voltasse mais 2 slides lá naquela matriz ágil, e aí eu queria que você se perguntasse em qual dessas 4 cores eu estou precisando me melhorar. Eu preciso entender melhor como é que estão as vocações na minha empresa. Será que eu só estou com gente meticulosa na minha área financeira? Estou precisando trazer, de repente, aí os sintéticos, fazer treinamentos. Vocês sabem quais são as suas forças e fraquezas? Essa é a primeira pergunta. Segundo, estão reagindo rápido para as mudanças ou estão presos nos procedimentos de 2013, como eu falei? Terceiro, estão colocando o cliente na mesa para fazer essa gestão de fluxo de caixa com vocês, compartilhando o risco com ele, jogando limpo, sendo vulnerável e falando, cliente, eu preciso que você me ajude a ajudar você, porque se eu ferrar o meu fluxo de caixa, isso vai impactar na qualidade que você precisa. E terceiro, estão entregando valor continuamente, eliminando coisas que não agregam valor nem para suas finanças, nem para esse cliente. Então, aqui, gente, vocês têm 4 perguntas, tá? Para vocês refletirem sobre o que é ser ágil e o que é pensar em ecossistema. Quem ficou interessado sobre essa provocação, eu sugiro que depois entre nesse link tine.cc/tagile ou clicando aí nesse QR Code. Eu coloquei artigos, eu coloquei até um assessment, um teste vocacional para você se perguntar, será que eu estou ágil? Será que eu estou mais que resiliente? Será que eu estou antifrágil? Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e passo agora a bola para o Raimundo, que vai falar sobre a importância de definir metas, de ter uma gestão que traga essa agilidade para a prática. Daqui a pouco a gente se fala mais um pouco. Legal, André. Obrigado aí pela sua contribuição. Só para alinhar um pouquinho, ao final a gente vai abrir para perguntas e debates, enfim. Guardem as suas perguntas e as suas contribuições, nós vamos abrir um tempo no final, né? E é interessante que nós estamos falando, se a gente prestar um pouco atenção nas abordagens, né? Nesses tempos de aceleração de tecnologia, nós estamos falando de algo que é mais importante do que tecnologia. Nós estamos falando de gente. E aí, ao falar de gente, eu queria compartilhar aqui algumas figuras de gente que está em evidência, né? Ou que esteve ou que está em evidência, né? Então, a gente tem aqui, na primeira figura, né, a Elizabeth Harmon, que é uma figura
que representa hoje um dos maiores sucessos da Netflix. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir, mas tem uma minissérie da Netflix, né, que chama O Gambito da Rainha, né, e trata exatamente de um tema que exige um alto nível de concentração e de estudo, que é o xadrez, né? Ao lado da personagem, né, Elizabeth, a gente tem outro personagem que bateu o recorde, né? Hamilton conseguiu esse ano o 7º título do campeonato mundial de Fórmula 1, né? Que é alguém assim que tem apresentado resultados assim extraordinários, né? E ao lado do Hamilton, a gente tem um queniano maluco, né? Ele foi, até agora, ele é o primeiro homem que correu uma maratona em menos de 2 horas. E é incrível que aqui, em 2016, isso aconteceu ano passado, em 2016, quando ele esteve aqui no Brasil na Olimpíada, ele fez em 2:08. E em 2019, 3 anos depois, ele correu a maratona em 1:59:40, ou seja, menos de 2 horas. E ao lado do Eliud, a gente tem a Denise, que é a CEO da BP. A BP é a nossa antiga beneficência portuguesa, né? Ou seja, um hospital de mais de 160 anos, né, que a gente sempre conheceu como beneficência. A chegada da Denise à BP, ela vem produzindo uma transformação incrível num dos maiores, se não o maior hospital do Brasil em quantidade de leitos, são 1.000 leitos, né? Com mais de 7.000 colaboradores e mais de 3.000 médicos. E o que essas pessoas, e cada um de nós, mas sobretudo essas pessoas, o que elas têm em comum? Primeiro, meta. Ter meta é a essência do nosso trabalho, da nossa superação. Eu não consigo falar em superação se eu não tenho um referencial para o qual eu devo comparar, né? Então, ter metas pessoais, ter metas empresariais, ter metas para a vida é o primeiro passo para que eu possa avaliar se eu estou num processo de superação ou não. Agora, não basta só ter metas. Eu preciso, além das metas, e as metas são importantes que sejam claras e objetivas, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados em seguida, mas na medida em que eu tenho metas, eu preciso construir as minhas estratégias para alcançar as metas e construir um plano de ação que seja suficientemente eficaz para que as minhas metas sejam alcançadas, né? Então, ter metas, construir planejamento e ter estratégias são fundamentais e são a razão, né, que faz com que essas pessoas, e cada um de nós individualmente, quando nós paramos para olhar um pouquinho as nossas vidas, faz com que a gente consiga superar os obstáculos, faz com que a gente consiga crescer continuamente. Agora, se eu tenho meta, eu construí as estratégias, eu tenho que executá-las, eu tenho que tomar decisão a todo instante, né? Então, quando o Walter fala de fluxo de caixa, de geração de caixa, né, eu tenho que construir um plano para alcançar a minha meta de geração de caixa, a minha meta de fluxo de caixa, né? O Walter comentou rapidamente lá naquelas empresas ícones de geração de caixa e comentou sobre a Apivida, né? Eu tive o privilégio de trabalhar 5 anos com eles
E haviam 2 indicadores essenciais que não mudaram, só se altera o número, que é resultado operacional e geração de caixa. Resultado operacional e geração de caixa. Isso é o pulsar da empresa, né? Como o Walter mostrou na apresentação dele, o pulso é que mostra qual é o nosso nível de oxigênio no sangue, e se nós estamos vivos ou estamos definhando, né? Então, a execução exige tomada de decisão, exige ação. E, sem isso, todos os nossos planos, por mais maravilhosos que sejam, não produzem o valor e o resultado que a gente espera. E, finalmente, o trabalho em equipe. Ninguém consegue resultados extraordinários sozinho. A abordagem do Walter, a abordagem do André, está muito em linha com essa afirmação e a experiência nossa de cada dia. Mesmo em atividades ou em desafios que aparentemente parecem ser individualizados, como vencer uma maratona, por exemplo. Por trás de um maratonista existe uma série de profissionais que contribuem para que ele alcance aquele resultado. Mesmo numa situação de uma enxadrista, né, que, em tese, é uma disputa individual, um contra um, existem várias pessoas, vários agentes que contribuem, né? Quem tiver a oportunidade de assistir a série vai provar ou vai mostrar aquilo que eu estou fazendo. Então, meus caros, gente que faz, gente que constrói fluxo de caixa positivo, é gente que tem meta e, a partir da sua meta, monta a sua estratégia, constrói os planos, executa e, no processo de execução, faz os ajustes que sejam necessários e trabalha, como o próprio André fala, quando a gente olha lá nos 4 quadrantes do Agile, o primeiro é potencializar, ou seja, pessoas, líderes que potencializam o trabalho em equipe, são líderes que alcançam resultados superiores. Agora, falando em metas, quais são os cuidados que nós precisamos ter ao construir as nossas metas, né? O primeiro cuidado é que elas devem estar alinhadas com a identidade da organização, especialmente a visão. Infelizmente, a gente ainda encontra muitas pessoas e você pergunta: qual é a sua meta? Você tem meta? Tem meta, sim. Só que as metas não estão alinhadas, não estão conectadas com a visão da organização, onde a organização quer chegar. E vale para a vida pessoal. Muitas vezes eu estabeleço metas que não estão alinhadas, não estão conectadas com a minha visão e com o meu propósito. Então, o primeiro cuidado é que as metas devem estar alinhadas com a identidade, ou seja, devem estar alinhadas com os valores e com a visão da organização, onde a organização quer chegar. O segundo cuidado é que as metas devem ser poucas e estratégicas, né? Eu me lembro quando eu comecei nesse mundo da gestão, né, e a gente chegava nas empresas e você perguntava se tinha meta, o pessoal, tem meta aqui, ó, 250 metas, 320, eu me lembro de um diagnóstico que eu fiz numa organização há alguns anos atrás, tinha 350 metas, né? E o primeiro trabalho que a gente fez foi consolidar isso. As metas devem ser poucas e estratégicas, né? O pessoal do 3G, o Jorge Paulo, o Beto Sicupira eles falam em 5 metas, né? Tenha 5 metas, mas não importa seja 5, seja 3, seja 7, seja 4, mas o importante é que elas tragam impacto verdadeiro sobre o resultado que está explicitado na minha visão. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu espero estar dentro de um determinado período? Então, o segundo cuidado, portanto, é que as metas sejam poucas, mas sejam estratégicas e que tragam impacto direto sobre o resultado que eu espero.
O terceiro cuidado é que as metas sejam desafiadoras e estimuladoras de novos conhecimentos. Sempre que você tem um grande desafio, e esse desafio se materializa numa meta, com muita frequência você terá que buscar novos conhecimentos para alcançar esse desafio. Então, as metas elas têm que ser sempre superiores àquela capacidade normal que nós temos, porque desta maneira nós vamos buscar novos conhecimentos, nós vamos buscar novas competências e poderemos fazer grandes transformações. O quarto cuidado é que as metas sejam geradoras de prosperidade. E eu vou falar um pouquinho para vocês em seguida sobre essa questão da prosperidade. Existem dois temas hoje que são essenciais e que algumas organizações no Brasil já estão trabalhando com essa perspectiva, que é o engajamento e a prosperidade, né? E ser próspero é você dar condições às pessoas de potencializarem os seus recursos, de trabalhar os seus recursos no máximo de potencialidade. E o quinto cuidado é que ela seja estimuladora de uma execução qualificada. Quando você tem uma meta desafiadora, ela exige, para que seja alcançada, que você tenha um processo qualificado de execução. Porque executar, todos nós, de uma maneira ou de outra, com mais simplicidade ou com menos simplicidade, fazemos. Agora, uma forma qualificada de executar faz uma grande diferença e é o que transforma organizações e transforma resultados. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da prosperidade, então, de engajamento e prosperidade. Existem algumas publicações hoje no Brasil que, na hora de fazer a classificação das empresas, né, são aquelas organizações que anualmente escolhem as melhores empresas, né? Então, a gente conhece Exame, a gente conhece Valor, a gente conhece Época Negócios, enfim, são várias organizações. A Época Negócios, especialmente, processo de classificação das empresas, leva em conta dois indicadores fundamentais. O índice de engajamento, que mede o nível de envolvimento das pessoas, especialmente as pessoas que são capazes de defender, de ter orgulho pela empresa, mas, acima de tudo, que estarem comprometidas e motivadas para ir além. Ir além significa superar a meta, porque o ir além significa ir a um nível superior àquele que foi traçado. E o índice de prosperidade leva em conta cultura de integridade, leva em conta agilidade. Portanto, o Agile Model, o modelo ágil que o André muito bem resumiu, porque, na verdade, ele é muito mais amplo do que isso, e o André tem uma competência extraordinária para trabalhar isso. O Agile é instrumento de prosperidade. A liderança responsável, a responsabilidade da liderança é instrumento de prosperidade. Uma recompensa justa, a oferta de carreiras atrativas são instrumento de prosperidade. E indivíduos prósperos são aqueles que têm a condição de utilizar de forma intensa a sua potencialidade. Indivíduos prósperos são a busca que as pessoas têm nas organizações, né? E a nossa função, a nossa contribuição, a nossa ação como líderes tem uma importância extraordinária para transformarmos dentro das organizações as pessoas em pessoas prósperas, né? Então, prover capacitação para as pessoas, dar liberdade para as pessoas
executarem intensamente os seus trabalhos, né? Como o André falou, ter procedimentos simples e atualizados, alinhados com a realidade atual, e permitir com que as pessoas possam executar, desenvolver integralmente o seu potencial, isso transforma as pessoas em pessoas prósperas, em indivíduos prósperos, né? Indivíduos prósperos e pessoas prósperas e organizações prósperas são organizações que têm um modelo de execução qualificada. E o modelo de execução qualificada ele tem alguns pontos que, para nós, são fundamentais. Primeiro qual é o propósito de uma execução qualificada, né? Então, o propósito de uma execução qualificada é produzir resultados superiores. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas e organizações que estão satisfeitas com os resultados que produzem e deixam de considerar que os recursos que têm disponíveis hoje são capazes de produzir muito mais resultado. Agora, essa produção de resultado ela tem que acompanhar uma forma integrada, ou seja, utilizar todos os recursos, a colaboração das pessoas e executar de forma sustentável, ou seja, não basta eu produzir um resultado hoje. Eu tenho que assegurar que, ao longo do tempo, esse resultado seja sustentável. E, para que isso aconteça, eu preciso de gente engajada, eu preciso de clareza de posicionamento e visão do negócio, ou seja, sem eu ter clareza do meu posicionamento e ter uma visão clara do negócio, eu não consigo potencializar os recursos que eu tenho. Eu preciso conhecer as competências essenciais, eu preciso de uma liderança transformadora. Mais do que isso, eu preciso de recursos e gente que faça diferença. Eu preciso de gente vencedora, gente com cabeça vencedora. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso identificar os gaps. Identificar os gaps significa eu conhecer a minha realidade presente e medir essa realidade com uma expectativa do que eu quero, do que eu espero. Em seguida, eu tenho que construir as estratégias e as ações necessárias. E aí, gente, é executar, medir, ajustar e executar. Executar, medir, ajustar e executar. Executar, medir, ajustar e executar. Não tem outro caminho. A qualidade da minha execução, ela vai influir de forma ativa no resultado que eu espero e nas metas que eu estabeleci. Muitas vezes, na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer isso. Não tem a disciplina necessária para fazer, ou às vezes não tem o conhecimento ainda necessário para fazer. Então, uma das maneiras é buscar apoio. Buscar apoio externo, se precisar buscar apoio externo, buscar apoio interno. Não deixe de trabalhar para alcançar resultados superiores. Não deixe de trabalhar para potencializar a capacidade do seu time, de todas as pessoas, por mais simples que seja, por mais simples que seja a posição que ela execute. Dê liberdade para que as pessoas possam aplicar integralmente as suas competências, a sua capacidade de produção. André, bola está com você. Como é que a gente faz isso? Essa pergunta aí é a pergunta que todos nós queremos responder, né? Porque
Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, né? Acho que, inclusive, isso é um aprendizado que a gente teve com esses tempos do VUCA, né? Do complexo e ambíguo. O que serve para mim pode não servir para você, porque vocês lembram daquele slide que eu mostrei. Cada um de nós tem a sua SWOT individual, né? Então, para concluir, eu vou fazer um apanhado dos 4 momentos, né, do manifesto ágil, do mindset de agilidade. E aí eu queria que você que estivesse aí me ouvindo fosse muito sincero com você mesmo na resposta, tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço é: de 0 a 10, que nota você daria para a sua competência na sua própria SWOT? Você sabe quais são as suas vocações? Você sabe em que você realmente é potente num mundo cada vez mais complexo? Pensa nessa nota. Você está muito bem, você sabe quais são suas forças, fraquezas, está conseguindo lidar no ecossistema, né? Lembra das oportunidades e ameaças que tem fora? Conhece as fintechs que poderiam te ajudar a gerenciar o seu fluxo de caixa? Eu trabalho com isso, gente, eu nunca vou dar 10 para a minha própria SWOT. Por isso que eu gosto muito de participar de eventos como esse, porque eu sempre aprendo um pouco. E é uma honra, né, estar aqui do lado do Raimundo e do Walter. Então, gente, primeira pergunta é essa. Está bem nessa sua SWOT? Só que isso não é tudo. Segunda pergunta é: você está sabendo aprender rápido e reagir rápido? O famoso prototipar, o nota 6. Entende o que é design thinking? Está conseguindo fazer bons protótipos e se errar rápido, consertar rápido? Que nota você daria de 0 a 10 para a sua prontidão de mudança? Isso é importante também. Terceira pergunta: está colocando o seu cliente na mesa com você para criar a solução com ele, para verificar se a tua forma de gerenciar o teu fluxo de caixa faz sentido? É muito importante você sair do castelo, do home office, e marcar uma live com o teu cliente, perguntar: cliente, o que a gente pode fazer para te ajudar melhor? É igual aquele comercial do Santander, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, mas em algum momento a gente vai fazer direito. É isso, gente. A arrogância nessa hora não vai ajudar. E, finalmente, está agregando valor e encantando, oferecendo mais do que você tinha dito? Porque, gente, o teu concorrente deve estar fazendo isso. No dia que eu entregar só o que você contratou de mim, o meu concorrente ele se destacou na sua cabeça. Porque é isso que faz qualquer aplicativo muito bom hoje em dia, gente. As fintechs elas estão dando um banho nos bancos tradicionais, nas instituições financeiras. Não é à toa que elas compram tudo, né? Porque elas não dão conta. Então, gente, eu espero que eu tenha feito uma provocação que faça você pensar pelo menos em uma ação que você tem que fazer depois desse nosso encontro. Porque é para isso que a gente está aqui, para que você aprenda rápido e você haja rápido. E vocês deram a sorte de estar aqui perto do Walter, que é um cara que pode ajudar vocês nessa parte de conhecimento técnico sobre gestão de fluxo de caixa. Vocês estão aqui do lado do Raimundo, que é o cara da gestão. Conheci ele na Falcone, né, Raimundo? Então, a gente sabe falar muito desse assunto. E, modéstia à parte, eu sou muito bom em ajudar pessoas a serem mais ágeis, né, com trabalhos de mentoring, consultoria. Então, gente, não é por falta de pílula e de contatos, mas agora a bola está com vocês. Então, pensem em uma ação simples e que já vai ajudar vocês a ficarem melhor. Mas não esperem muito tempo não, tá? Não é para ter pressa, mas também não é para ficar parado. O mundo é feito de pessoas que transformam a adversidade em oportunidade. E mais do que resiliência, a gente está precisando agora da antifragilidade. Então, eu deixo aí uma sugestão de leitura. Leiam O Cisne Negro, de Nassim Taleb. Invistam na antifragilidade. E quem precisar de apoio para ser um profissional mais ágil, eu estou aqui por perto. É só me procurar, tá bom? Passo a bola aqui de volta para o Raimundo para ele fazer o encerramento. Afinal, está todo mundo querendo comer, encontrar seus amigos, enfim, curtir a vida, né? Então, muito obrigado e bola está contigo, Raimundo. Legal. Passa, Sara.
Sara, passa. Aí. Eu estou feliz, né, por esse encontro. Estou feliz pelo compartilhamento do Walter, do André, mas estou muito feliz por vocês terem nos acompanhado durante esse tempo, né? Aqui tem um resumo da nossa identificação. Lá no LinkedIn tem o detalhe do que nós fazemos. Tenho a alegria e a felicidade de conhecer o André e o Walter já há bastante tempo. Trabalhamos juntos, eu e André, e continuamos trabalhando juntos em vários projetos de transformação. O André tem uma capacidade assim, muito superior para tratar essas questões de agilidade, de transformação das pessoas. O Walter tem toda uma história financeira magnífica, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos durante bastante tempo, e nós estamos à disposição de vocês. Eu quero só repetir o que o André falou. Não espere muito. Não espere. O momento exige transformação. O momento exige uma ação muito forte de cada um de nós, né? E nós estamos à disposição de vocês. Mas antes de encerrar, eu quero dar liberdade, o tempo, para que cada um de vocês, ou alguns de vocês, que queiram fazer algum comentário, observações sobre o que nós discutimos, compartilhar um pouco a experiência de vocês. Eu sei que a gente está com um tempo um pouco avançado, a gente realmente gastou muito mais tempo do que nós imaginávamos, mas eu quero reservar 5 minutos para que a gente possa ouvi-los, e algum de vocês que eventualmente queira compartilhar, ou queira falar, ou queira tirar dúvida, vai ter esse tempo agora para a gente poder compartilharmos juntos. Raimundo, se você me permite, eu posso fazer um comentário? Por favor. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Você sabe bem, boa parte da minha carreira ela foi montada, ela foi estruturada em empresas multinacionais de base americana. E o Caixa, nessas empresas, ele obviamente, tudo que vocês falaram vem de encontro àquilo que essas empresas não admitem que o Caixa sofra. Porém, para tudo isso, todos nós, dentro dessas organizações, tínhamos um item bastante sério na medição do bônus, que é o caixa. Vendas, resultado e caixa. Esses três juntos eram medidores para que possível bônus fosse distribuído. Você poderia estar com uma venda melhorada, você poderia estar com o seu resultado razoável, mas se você tivesse mal de caixa, você perderia dinheiro. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda essa cultura. É difícil você ver um empreendedor falar em remunerar, né, todos os empregados com cuidado do caixa, com cuidado dos resultados. Mas isso já existe há muito tempo nas multinacionais, né? É isso. Parabéns pela iniciativa e boa noite a todos. Legal, Antônio. Obrigado pela sua contribuição. Eu tenho a felicidade de trabalhar, ou ter trabalhado em algumas empresas, e é isso, a minha, o André, o Walter também, que nos dá a segurança de que esse processo de transformação está acontecendo, e incrível
com uma velocidade muito maior e, mais do que isso, com a participação de toda a liderança da organização. Esse é um ponto crucial. Não dá mais para pensar no CFO, no gerente financeiro, no gerente de tesouraria. Hoje, isso é responsabilidade de todos. E os líderes, e esse é um trabalho que a gente tem feito com bastante afinco e intensidade, os líderes, cada líder, RH, almoxarifado, qualquer área, ele precisa ter a cabeça voltado a finanças, gente e gestão. Esse tripé é que sustenta o sucesso das organizações hoje. Cada vez mais, esse tripé, finanças, gente e gestão, é que sustenta a organização. Mas muito obrigado, Antônio. Mais alguém? Uma perguntinha rápida aqui, meus colegas. Grande. Walter, Grande, Renato. Temos convivido bastante, é sempre um prazer. Bom, parabéns aí pela explanação dos professores, mestres e gurus. Eu tenho uma pergunta que talvez desafiadora. Concordo plenamente que gestão de caixa, isso todo mundo faz. Mas já tive problemas quando você abre os números, principalmente em startups, empresas menores. O pessoal acha que, bom, então eu posso ganhar mais, então o CEO ganha muito. Como é que você faz isso e todo mundo gerenciar o caixa, mas sem saber os números, ou pode mostrar os números para todo mundo? Eu vou responder isso para você. Eu passei isso por muito tempo, mas talvez não o caixa como um todo, mas cada função tem a sua meta de gerar um caixa, um pedaço desse caixa, né? Por exemplo, compras no ano, né? Perfeito. E aí você dá o que o Raimundo falou, você dá metas. Por exemplo, o pessoal de metas conjuntos, pessoal de vendas, junto com o pessoal de cobrança, tem que diminuir o contos a receber ou aumentar o contos a pagar. Então, eles são medidos por esse pedaço, por esse pedacinho deles, não pelo... Mas então manteríamos não a transparência total, que existe até esse dilema, né? Empresas que mostram todos os números, já vi desastres com isso, e fica nesse dilema, né? Olha, uma Renato, das coisas, né? Pode falar, Walter. Eu posso te falar o seguinte, eu fui durante 20 anos CEO de empresa e eu não tinha nenhum pudor em abrir resultados, sabe? Eu fazia reuniões assim mensais, eu abria até com o pessoal de chão de fábrica, né? Quanto era a margem de contribuição, quanto foi o resultado da empresa, como é que estava a empresa, como é que não estava a empresa. E Legal. você não sabe como isso ajuda, quer dizer, o pessoal saber onde eles estão pisando. Às vezes, isso é uma visão, às vezes, um pouco, eu diria, egoísta. Ah, não, o cara não pode saber, senão ele vai querer ganhar mais. Eu olho pelo lado positivo. Eu acho que se ele souber que a empresa está sadia, está com caixa, está para investir, para crescer, ele se sente seguro no emprego. Isso tem muito a ver também com maturidade, né, da organização. E uma das formas que a gente tem trabalhado essa questão é utilizar valores relativos e não valores absolutos. Boa. Então, quando eu falo em crescer um percentual, e não falo no valor, porque normalmente o valor absoluto é que chama mais essa atenção, né? Mas quando você trabalha com valores relativos, é possível você dar visibilidade sem talvez não seja o termo mais adequado, mas correndo menos risco de gerar uma situação como essa que você compartilhou. Perfeito. Mais uma vez, Raimundo, se me permite, eu gostaria de confirmar muito o que o Walter acabou de dizer. Na minha história, na minha experiência, eu passei 25 anos em organização americana, não existe segredo. A coisa tem que enraizar até a base. Todo mundo tem que entender qual é o objetivo e todo mundo tem que ser remunerado, claro,
o presidente vai ganhar mais, mas o empregado da base também tem que ser remunerado. E aí todo mundo consegue, né, trabalhar e enxergar o objetivo, o foco, a direção, fica muito mais fácil. Infelizmente, hoje, no Brasil, quando você começa a trabalhar com empresas e começa a falar com empreendedores, não, eu prefiro não falar, se o empregado souber que eu estou ganhando muito dinheiro, vai querer ganhar mais, enfim. Essa cultura, olha, eu já estou na estrada com você há muitos anos, né? Então, precisa mudar bastante. Legal. Eu gostaria só de falar algumas palavras também. Parabéns aí pela apresentação de vocês, né? Eu também acho que, falando um pouquinho especificamente das questões, eu estava percebendo um pouquinho os focos que vocês tomaram e alguns focos eu achei interessante. Na parte de fato contábil, é interessante porque... Deixa eu ver, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ouvindo bem. Agora sim. Perfeito. Vou falar um pouquinho o seguinte, na parte um pouco também da contabilidade, hoje ela exerce um papel que, se a gente olhar no passado, a gente sempre lembra de alguém em cima da mesa lá com aquele monte de livro. Hoje não é nada disso mais, né? Hoje a contabilidade ela serve muito para que você obtenha dados importantes. Se a gente for olhar, por exemplo, nos indicadores de pessoais analistas financeiros hoje, a gente olha simplesmente que vários indicadores, obviamente, são da contabilidade. Se a gente pegar, por exemplo, os indicadores de ciclo de caixa e outras coisas mais, no cálculo de estoques, idade de recebimento, idade de pagamento, tudo isso faz parte, são números que a gente consegue obter lá dos registros contábeis, obviamente tem umas formulazinhas para isso, tem demonstrações que mostram claramente a origem dos fluxos de caixa. Em resumo, para o administrador hoje, vamos dizer, um CFO bem preparado e, obviamente, um CEO também bem preparado, eles conseguem ter um excelente indicador, que são as demonstrações financeiras, são os dados que se obtêm das demonstrações financeiras. Então, você comentou um pouco nisso. E é uma verdade, a gente tem lá um monte de... Às vezes você pode ter problemas nas demonstrações financeiras, um problema, às vezes, muito simples. Como é que você pode receber, por exemplo, em 58 dias e pagar seu fornecedor em 30? E, às vezes, você não enxerga isso. Então, a leitura das demonstrações financeiras, elas deixam isso muito evidente. Então, eu achei muito propício quando ele começou a comentar um pouquinho. O meu entendimento é que um bom gestor hoje, né, um bom CFO, um bom CEO, ele deve realmente conhecer essa questão de ordem contábil, ler um balanço de uma maneira crítica, né? E isso, para mim, é uma das coisas importantes. Outra coisa também que eu achei bem interessante, essa questão de treinamentos, de pulverizar para baixo as coisas. Eu acho que isso são coisas que, na verdade, hoje não tem como não fazer isso. Se a gente pegar um balanço simples, alguns indicadores, uma análise de uma companhia aberta, por exemplo, num site, por exemplo, TradeMap, que eu uso muito, a gente vai verificar todos os indicadores da vida da empresa estão lá. A gente lê aquilo, e aquilo é um indicador que, na verdade, é para todos os stakeholders, que, na verdade, fazem os investidores e terceiros interessados, inclusive aqueles que fazem aporte de investimento em empresas, sejam eles próprios investidores, sejam eles terceiros por aporte de dívidas. Ou seja, a gente tem uma série de ferramentas hoje que propiciam a gente, pela leitura das demonstrações financeiras, ter uma visão macro do como é que estão as demonstrações financeiras. Não é só isso, mas é só para lembrar que é interessante isso. Vários desses indicadores financeiros que são das demonstrações financeiras, eles dão uma visão muito boa de como a empresa faz o gerenciamento de fluxo de caixa. É só isso que eu queria comentar com vocês. Eu acho que parabéns novamente pela apresentação, né? E é isso aí. Eu acho que um ponto também bastante importante que vocês comentaram, a questão do planejamento, né? Não se faz nada hoje sem planejamento. Eu trabalhei também, fui sócio de uma grande empresa de consultoria no Brasil, e hoje eu estou aposentado dessa empresa, mas só para falar para vocês, não se faz nada em nenhuma empresa, nenhum ramo, sem ter um bom planejamento.
E um bom planejamento não é uma pessoa. Aí é que é a importância. A gente tem todas as e todos os ciclos, né, da empresa. Por exemplo, quem não pode comprar, ele tem que encurtar, ele tem que vamos dizer, alongar os prazos de pagamento. Vendas reduzir os prazos. Uma série de coisas que essas pessoas precisam participar, porque não é, como foi comentado, bem comentado por vocês, não é uma pessoa, não é a finanças, não é só o senhor. Temos que ter aí uma participação conjunta, porque não adianta alguém vender, vou vender muito, mas vou vender para receber em 60, e o outro vai comprar para pagar em 30. Ele quebra a empresa, óbvio, não tem como, não tem mágica. E se a gente pensar numa empresa como um organismo crescente, a gente vai ver que a gente vai ter gargalos. À medida que a empresa cresce, essa questão de administrar o fluxo de caixa é super importante, porque ela está ligada novamente como a empresa vai se financiar operacionalmente, com capital próprio terceiro, para poder gerir o aumento de caixa. Quer dizer, são muitas coisas interessantes. E, novamente, eu só queria fazer esses comentários e agradecer o convite que foi feito. Parabéns para vocês pela apresentação. E é isso aí, tá bom? Eu queria fazer Obrigado. só uma observaçãozinha rápida, até com relação ao que o André falou de envolver pessoas, né? Eu sempre fui quase que um pastor de uma palavrinha que eu gosto muito, chamada engajamento nas empresas, né? O engajamento é muito importante. E você só engaja as pessoas quando elas sabem o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Tem uma frase muito bonita do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de Auschwitz, e ele escreveu um livro maravilhoso, Em Busca de um Sentido, quando ele diz o seguinte: me dê um porquê que eu descubro como. Isso vale para a vida, isso vale para a empresa e principalmente para colaboradores. Se eles têm um porquê, o como sai. Maravilha, obrigado, Walter. Mais alguém quer falar? Raimundo, boa noite. Minha jovem Boa Carolina. Parabéns pelo evento, muito interessante, muito gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu ia ter 2 comentários rápidos do ponto de vista de quem tem uma empresa ainda bastante pequena, né? A gente não tem CFO, não tem CIO, não tem, na verdade, tudo junto e misturado, né? Mas eu achei muito interessante o Walter colocou, que tem sido um assunto de meu interesse, porque nós somos uma empresa simples nacional e o governo brasileiro dispensa as empresas simples nacionais de apresentar o balanço e demonstrativo de resultados, enfim, é uma demonstração muito simplificada. E a menos que o empreendedor ou quem está ali à frente insista em que isso seja feito, a gente não tem balanço. Mas eu tenho, apesar de ter uma empresa pequena, né, e simples, mas a gente tem tentado buscar isso, porque realmente tem algumas coisas muito interessantes, que às vezes você olha só nas empresas enormes que tem balanço para olhar indicadores, né? Então, isso tem sido uma busca nossa, e aí eu tenho defendido e tenho falado para quem eu posso. Eu acho que a gente tinha que mudar, tinha que ser obrigatório, sim, empresa simples nacional, porque os contadores têm condições de fazer os balanços. E não vai ser, às vezes, o empreendedor que está começando, que está aprendendo, mas o contador ele vai conseguir ajudá-lo, né? Eu acho que devia ser mais obrigatório isso. E aí, um outro comentário rápido, a gente vem, logicamente, buscando também, né, a geração positiva de caixa e tentando compartilhar isso com os colaboradores, porque também uma equipe pequena, todo mundo acaba vivenciando isso, escritório pequeno, todo mundo escuta os desafios e tal. E um efeito muito interessante que a gente sentiu na organização financeira das pessoas, financeiramente, pessoalmente, né? Ao longo do tempo, a empresa buscando uma geração de caixa positiva, a gente viu que as pessoas foram ficando mais saudáveis nos seus próprios micromundos e nas próprias microgestões. Então, foi bem interessante, tem sido interessante, a gente está muito nessa busca. Obrigada pelo convite. Bom te ouvir, Carol. Muito obrigado, viu? Carol, queria fazer um comentário aqui ao André falando, muito bom que você está trazendo, e uma boa prática que eu queria compartilhar com todos que estão nos ouvindo. Muitas empresas, né, precisaram investir em lives, em treinamentos online para seus colaboradores,
E eu vou dizer que 9 em 10 das empresas nas quais eu trabalhei capacitaram todos os seus colaboradores em educação financeira. Eu acho que isso é um passo simples, prático e que já ajuda a incutir gestão não só de fluxo de caixa, mas N disciplinas financeiras como uma atitude de todo membro da organização. Então, quem ainda não fez, experimente. O retorno do investimento é muito bom. Maravilha. Mais alguém? Rapidinho um comentário disso. Oi, aí eu tenho que me despedir também, mas quando você mostrou aquele radar das fintechs, eu tinha uma fintech, era sócio de uma fintech, a gente fazia parte de subadquirente, e eu ficava impressionado, como pequeno empreendedor, comerciante, nunca tinha caixa. Para nós era excelente, porque o spread que a gente cobrava na antecipação do dinheiro é incrível. Eu falei, mas como é que o cara paga 7%, 8%? E assim, estou falando de coisas pequenas, mas o cara nunca tinha caixa, sempre vivendo na antecipação do cartão. A gente vendeu a empresa no passado, era um bom negócio para a fintech, para o empresário pequeno é um péssimo negócio. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Bom vê-los, prazer. Parabéns pelo evento. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Gente, um abraço, então. Muito obrigado a todos. Vocês têm nossos contatos, nós estamos à disposição de vocês e a gente depois vai fazer, eu, André e o Walter, depois vai fazer contato com vocês para nos aproximarmos mais e alinharmos os nossos negócios e as nossas estratégias. Estamos felizes. Walter, você quer falar o encerramento? Não, eu acho que foram algumas divagações, algumas colocações muito interessantes, e eu só vou repetir aquilo que eu coloquei, acho que foi no meu último slide, né? O sucesso é planejado, o fracasso ocorre por si só, né? Então, o nome do jogo é planejamento e execução e ação. Planejamento sozinho não leva a lugar nenhum, vira só um desejo. Mas planejamento acompanhado de execução leva a empresa, leva o negócio para onde ele quer, para onde os gestores querem levar. Obrigado. É sobre isso que a gente está falando. Obrigado, Walter. André? Eu quero agradecer a todos e repetir a mensagem que eu deixei, que é: não tenham pressa, mas não esperem muito. O tempo pode engolir vocês. Então, sejam ágeis e se conheçam. Eu acho que autoconhecimento é a base de qualquer prosperidade. Sejam felizes e saúde a todos. Muito obrigado, André. Muito obrigado a cada um que esteve conosco e sucesso a todos, saúde, cuidem-se e uma boa noite. Obrigado. Boa noite para vocês. Abraço. Boa noite. Abraço a todos.